Oi, gente, graça e paz. Vamos encerrar a nossa leitura dessa semana com um texto em Filipenses 4:12. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Aqui o apóstolo Paulo falando que ele tinha aprendido o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Ele afirma ali, eu aprendi. E nesse texto ele coloca mais algumas coisas sobre o que é que ele aprendeu. Em viver feliz, realizado em qualquer situação. Mas para nós entrar sobre esse assunto, eu quero falar sobre Abacuque 3. Abacuque 3 capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará dos meus pés como das servas, que fará andar sobre as minhas alturas. Sobre as minhas alturas. É uma oração de Abacuque um pouco, para muitas pessoas, um pouco estranha. Como alguém pode adorar a Deus mesmo que a figueira não floresça, mesmo que os campos não produzam alimento, mantimento, e mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, roubadas dos currais e não haja vaca? É muito estranho alguém conseguir louvar a Deus em meio à dificuldade. Lendo ali essa oração de Abacuque, e como nós começamos aqui a procurar entender, o apóstolo Paulo, começamos com Filipenses 4 e capítulo 4, versículo 12, aonde o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situações. É algo muito complicado, porque já conheci pessoas que quando a situação financeira dela, ela tinha altos e baixos, e quando a situação dela ficava ruim financeiramente, ela dizia, o tempo que eu não servia a Deus eu era próspera, agora que eu estou servindo a Deus, isso. Ela sempre queria dizer que ela deixaria Jesus, porque a vida dela não estava boa financeiramente. Mas olha aqui que o Senhor está nos ensinando, nós devemos estar contentes em qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele servia a Jesus em cadeias, ele era levado preso, ele não era mais senhor da própria vida dele. Apesar dele estar preso, ele era livre, porque Jesus nos faz livre. Mas, por outro lado, ele era um preso. No mundo nosso físico, ele era preso, mas ele tinha liberdade espiritual, porque quando nós servimos a Jesus, nós somos livres.
Nós já não servimos, já não vivemos na escravidão do pecado, ele era livre, mas no mundo físico ele era preso, ele não era dono da própria vida, vamos dizer. Mas ele tá ali, o apóstolo Paulo vem dizendo para nós que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação da vida dele, ele era contente. O que o Senhor está nos dizendo aqui? O que seria isso? Uma fé madura, amadurecida. E isso vem, para nós amadurecer, pode até doer. Pode até doer. Mas é o que vai dar sabor à nossa vida. Porque se a gente tá só feliz quando as coisas tá boas, se nós vamos estar contentes só quando as coisas estão boas, é complicado. Temos que aprender a servir a Deus em qualquer situação. Nós temos que aprender a estar contente com Deus. Podemos também ver aquela situação, e eu já passei por isso, tô amadurecendo ainda na fé, mas naquela situação que você tá passando pela prova, pela luta, e aquilo te entristece profundamente, aquilo faz doer profundamente, mas em nenhum momento nós podemos pensar em deixar Jesus. Porque Abacuque está falando assim, que mesmo que não haja nada, todavia ele se alegrará no Senhor. É essa fé madura. Não podemos servir a Deus com segundas intenções. Eu não posso servir a Deus e dizer assim, eu sirvo a Deus porque Deus mudou a minha vida, Deus mudou o meu financeiro. Não podemos servir a Deus pensando assim. Nós devemos servir a Deus em qualquer situação. Eu lembro que o meu cunhado, casado com a minha irmã, o pastor Kleber, ele falou assim: Ô Mary, se na tua vida você só tiver Jesus, isto basta para você. Então, na nossa vida, se nós apenas tivermos Jesus, nós aprender a servir a Deus sem segundos interesse, né? No modo da gente falar, sem segundo interesse, nós servir a Deus por amor, exatamente por amor. Nós vamos ter adquirido uma fé madura diante de Deus. Isso é amadurecer. Eu nasci num lar cristão, mas lá pelos meus 26 anos, eu saí dos caminhos do Senhor e conheci um pouco o mundo. E eu passei pelo Vale da Sombra da Morte com minha filha, num acidente de carro. Não vou contar nesse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Mas eu lembro que eu clamando ao Senhor no hospital, ela foi parar na UTI. O Espírito Santo falou ao meu ouvido e disse: essa situação é para você nunca mais sair da minha presença. E foi ali que eu fiz um propósito com Deus. Se Deus devolvesse a vida da minha filha, eu nunca mais ia sair dos caminhos do Senhor. E o Senhor devolveu ela com vida e sem nenhuma sequela depois do acidente. É uma longa história, um trabalhar de Deus, porque às vezes o Senhor precisa quebrar o vaso. E foi uma situação que Deus me quebrou profundamente. E eu nunca mais deixei o Senhor. Eu já passei por momentos difíceis, já passei por escassez, já passei por desamparo, já passei por muitas coisas. Já passei pelo vale da sombra da morte com minha filha, com meu filho. Já passei muitas situações, já me senti sozinha, já estive sozinha, mas nenhum momento eu quis deixar Jesus, nenhum momento eu pensei em deixar Jesus. Quer dizer, minha fé está amadurecendo. Entenda, nessa noite,
que você precisa amadurecer a sua fé. Porque se eu costumo sempre ilustrar, você já pensou se você fosse lá na casa do seu pai e toda vez você pedisse algo para ele, você fosse só para pedir algo para ele, ou você toda vez que você fosse realmente no seu pai, é só porque você estava interessado em alguma coisa. Não ia ser muito triste isso? Então, Deus conhece o nosso coração. Você não pode se aproximar de Deus só por interesse. Você tem que realmente amá-lo de todo o coração, em qualquer situação. Em qualquer situação, e porque todas as situações da nossa vida é porque o Senhor quer nos moldar. Às vezes a escassez, a dificuldade, a prova, algo que vem sobre a nossa vida ruim, aquilo ruim repentino que vem assim, que a gente não espera, aquele mal, tem uma finalidade, um trabalhar de Deus. Então, nessa noite, aceite o que vem sobre sua vida. Você vai dizer, mas irmã Mary, nós temos que profetizar bênçãos sobre nossa vida. Mas o Senhor nos ensina na sua palavra que temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. E eu sempre falo quando vem a prova, Senhor, me ensina o que o Senhor quer que eu aprenda sobre essa prova, porque eu sei que a hora que eu aprender ela vai passar. E às vezes o Senhor não me explica tão rápido. Às vezes eu vou entender só no final. Quando eu entendo, ela passa. Porque tudo é um trabalhar de Deus. Porque nós, os seres humanos, temos que ser trabalhado assim, nas provas, nas lutas. O que eu quero que você entenda para nós encerrar sobre fé, você precisa amadurecer a sua fé, você precisa estar com Jesus em todo o tempo. Você precisa dizer igual a Abacuque, você precisa dizer igual ao apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Com Jesus. Não importa o que aconteça, você não vai largar a cruz, você não vai largar Jesus, não importa qualquer situação, você não vai largar Jesus mais, porque sua fé amadureceu e que tu sabe que a hora que o Senhor, eu sempre falo, Senhor, essa situação me veio sobre mim, esse mal veio sobre mim, mas esse mal, essa situação vai durar até o Senhor se levantar, porque a hora que o Senhor se levantar, o Senhor me dará vitória. E chega o exato momento que o Senhor se levanta e Ele me dá vitória. Então fique com essa palavra. Trabalhe o seu coração, trabalhe a sua vida para que você tenha uma fé madura diante de Deus. Graça e paz.